Então, hoje, recebendo a visita ilustre aqui dessa amiga, outra profissional maravilhosa, falei, Nath, vamos aproveitar, né, que você veio aqui praticar, conhecer aqui o espaço. A gente pode falar um pouco, né, conversar um pouco aqui, trazendo essa visão dessa relação entre o cuidado com o corpo e o cuidado com a mente, né, trazendo esse viés da nossa nutrição. Né? Exatamente. A gente às vezes não para pensar a importância que é o cuidado da mente quando a gente fala de alimentação. A gente fica muito focado em fazer certo, em seguir um plano alimentar e se frustra quando não consegue. E não entende o que está por trás disso, do porquê que não consegue, por que é tão difícil. A gente sabe o que a gente deveria estar consumindo e a gente sabe também aquilo que faz mal, ainda mais em excesso, com uma frequência elevada, mas a gente continua fazendo. Por quê? E aí não para perceber que se não houver um cuidado da mente, um cuidado do todo, da saúde de uma forma integrada, uma mudança na forma de você se olhar, de você se enxergar, de se perceber, de se sentir, nunca vai conseguir fazer melhores escolhas de forma natural e não porque está seguindo um plano, porque a proposta é essa. A minha maior luta no trabalho é conseguir fazer com que as pessoas se enxerguem de uma forma diferente, automaticamente enxerguem o que elas estão fazendo para elas ao escolherem os alimentos, a cuidar do seu corpo, da sua saúde, do seu futuro, entendendo que é uma movimentação não só do presente, mas também eu estou trazendo para mim hoje o que eu vou colher lá na frente. Então, se eu estou cuidando do meu corpo, da minha saúde, do meu corpo, automaticamente eu estou envelhecendo com mais qualidade. E essa movimentação precisa ser natural para que seja sustentável, para que eu passe os próximos anos da minha vida fazendo aquelas escolhas, tendo essas preferências. E como fazer isso? Como não resistir às tentações quando um dia mais estressado, um problema no trabalho. A gente aprendeu que comida é compensação, acolhimento. Eu gosto muito do exemplo, de quando a gente é criança que falava assim, se não comer tudo, não vai comer a sobremesa. Então, a comida é a punição, a comida saudável, o legume é a punição e a sobremesa é a recompensa. Coisa boa, exatamente. E aí a primeira coisa que você quer fazer quando você está muito estressado, eu mereço a recompensa, né? E aí essa associação, e aí você vai pensar num docinho, você vai pensar numa pizza, num hambúrguer no final do dia, depois de um dia cheio, estressante, ou às vezes um happy hour com os amigos. E o grande problema é quando você está nessa movimentação de querer demais essa recompensa, tá se deixando levar por emoções. Compensando outras coisas, Exatamente, problemas, sentimentos, talvez situações ali que não necessariamente competem a você, mas que você pega aquilo para si e aquilo traz esse sentimento de angústia, de ansiedade, de tristeza, e você precisa de uma recompensa, você precisa equilibrar essa emoção ruim com uma boa. E aí a gente aprendeu desde criança, desde a infância, essa recompensa na comida, no alimento, e isso se torna uma bola de neve, e é o que vai fazendo as pessoas continuarem a comer aquilo que não deveriam mesmo saber. E aí, se a pessoa não conseguir entender a relação que existe e a importância que é a consciência, os sentimentos, o que a gente está fazendo na nossa vida, a forma que a gente está levando a vida com a alimentação, isso torna muito mais difícil. E ela vai ficar sempre refém de uma dieta, de tentar fazer uma dieta, de não conseguir, se frustrar e ficar nesse ciclo de passar uma vida inteira tentando fazer dieta, tentando melhorar, se sentir melhor por saúde, por corpo, por estética, enfim, mas não consegue, porque ela só está preocupada em tentar seguir uma alimentação e não olhar para ela como um todo. E na verdade isso é um processo de desconstrução que a gente precisa fazer, porque se a gente for observar, e é isso que eu tento trazer assim, nas práticas do yoga, é observar quais são os padrões que a gente fica tentando se encaixar, e a gente tem a nossa individualidade. Então, às vezes eu fico desejando ter uma coisa que nem é necessariamente uma coisa que eu quero muito, mas dentro de um inconsciente coletivo, aquilo dali é o que está sendo estimulado para ser o meu desejo. E eu vejo isso muito na alimentação também, só existe a forma saudável de se alimentar é assim, você tem que comer salada e comer bem fica relacionado a sacrifício. E na verdade, não, você
descobrir aquilo que te faz bem. Nem todo mundo vai fazer bem para todo mundo comer abacaxi. Tem gente que tem alergia a abacaxi. Sim. E abacaxi é uma coisa super saudável. Exatamente. Então, essa mudança de olhar, de você sair do padrão. Mas tá todo mundo bebendo, eu vou me sentir mal. Né? Mas e daí? Eu não bebo. Sim. E eu consigo sair com você beber um chopp, eu pedir um suco e eu fico... Porque eu tô ali não pra beber com você, eu tô ali pra trocar com você. Sim. Então a forma como a gente enxerga até a própria escolha da nossa alimentação é, na verdade, uma mudança de padrão de consciência mesmo, um padrão mental, né, de uma estrutura que você veio sempre fazendo e não é simples, né? Não. Eu dou o exemplo aqui de escovar os dentes. A gente escova os dentes a vida inteira, de repente, com uma mão. Se você vai começar a escovar o dente com a outra mão agora, você vai ser diferente. Então você tem que estar presente para quando chegar lá no banheiro você lembrar que a escolha que você fez agora é a outra mão. E para isso você precisa de presença. E aí, o trabalho da mente, né? A gente quis abrir esse vídeo aqui falando desse trabalho como assim trabalhar minha mente vai influenciar na minha escolha alimentar. É isso, porque sem a presença, né? Sem essa presença no agora, eu faço tudo num piloto automático. Então, quando eu vejo, né, o brigadeiro tomou forma e ele entrou na minha boca sozinho, né? Falei que não ia mais lá comer, e quando eu vi, eu não sou dono nem das minhas próprias ações, eu não sou dono nem do que, não consigo comandar nem aquilo que está entrando na minha boca. Né? Então, é um processo muito mais, né? Por isso que às vezes a Natália fica 2 horas com o paciente no consultório. Exatamente, trabalhando essa questão da consciência, da importância de estar presente. Se você não acionar o seu modo consciente para poder fazer aquilo que você deveria fazer, que você sabe que é o melhor para você, que você aprendeu, que você tem que seguir aquele plano ali, se você não traz isso para o consciente, você vai nesse automático do estresse do que você fez a vida inteira. Toda vez que eu estou estressada, eu abro a gaveta do meu trabalho e pego o chocolate. Você está fazendo aquilo ali sem perceber várias vezes, né? E já nem contabiliza aquilo. Mas quando você traz para o consciente e você olha, se percebe, se enxerga... Eu realmente estou com fome? Eu realmente estou com vontade de comer isso? Porque o chocolate está ali, ele não vai fugir, né? Agora. Exatamente. Será que é um estresse ou é uma vontade de comer e desejar aquele chocolate? Quando você está consciente, você consegue fazer você ter essa percepção, entender o que de fato você está querendo, está precisando, está sentindo e fazer a melhor escolha, né? E aí você vai criando os novos hábitos para as melhores escolhas com o passar do tempo. Mas todo dia é um dia, então ser presente todos os dias é uma necessidade. E até você falou essa palavra agora, né? Fazer novas escolhas, criar um novo hábito, isso me trouxe um clique aqui. A gente cresce, né, dentro de um modelo de tudo é muito padronizado, né? Você vai pra escola, todo mundo com a mesma roupa, todo mundo tendo que ser bom nas mesmas coisas. Então, assim, o nosso poder de escolha, ele é muito tolhido. Sim. Né? E aí, quando você chega na alimentação, né, muita das introduções alimentares são tipo, você tem que comer, você só vai levantar quando você terminar de comer, saco vazio não para em pé. Tem várias frases assim relacionadas à alimentação. Sim. E você não se vê muito como escolhas, né? Você tem que comer tudo. E a criança está lá assim, mas eu já estou satisfeita, né? Mas a mãe, o pai, eu sempre vejo ela falar, eu acho que ela comeu tão pouco, né? Mas é aquilo que o corpo dela necessitava. E nem sempre a gente está com vontade de comer pra caramba. Às vezes está muito calor, a gente quer só tomar um suco. E às vezes é melhor fazer um sucão daquele nutritivo do que comer um prato de macarrão. Exatamente. Né? É respeitar, é saber se ouvir. Mas o saber se ouvir e se sentir... livre para fazer a escolha já é livre para fazer a escolha, exatamente. Mas aí, mais uma vez, é a consciência. Se você não está no momento presente para ter essa percepção, e aí você fica querendo seguir os padrões. Não, mas porque eu tenho que comer tudo. Não, porque eu tenho que comer essa comida toda. Porque se eu não comer tudo, isso é desperdício. Né? Eu não posso jogar comida fora, tem gente passando fome. A gente escutava muito isso. E tem que comer tudo. E às vezes você não precisa comer aquilo tudo, você não está no momento para aquela necessidade ou para aquela opção, mesmo que saudável. Às vezes você vai trocar algo saudável por algo também, mas de uma outra forma. Sim. E tudo bem. Né? Não existe o certo ou o errado, você tem que fazer aquilo ali 100%. E é por isso que muitas vezes eu deixo amplas refeições, as opções que as pessoas podem ter, entendendo que nem sempre ela está com vontade.
ela tem aquela opção disponível, Sim, né? Ou não tem restrição. condições de ter aquilo disponível. Porque muitas vezes você fazer um cardápio fechado, que tem que ser dessa maneira, não tem que ser dessa maneira, né? Então a gente traz a consciência ali do que seria ideal, de uma quantidade para um tal resultado, mas as formas de fazer, as várias possibilidades, de acordo com a necessidade que ela vai sentir na hora de se alimentar. E o gosto, né? Sim. O gosto individual, isso é muito muito importante, particular. né? Exato, o que você falou também, o mesmo que o alimento saudável, para uma pessoa cai super bem, a pessoa adora, se sente realmente leve, nutrida, satisfeita com aquele alimento. E esse mesmo alimento para outra pessoa vai trazer desconforto. Então esse para mim não é adequado. O que eu posso substituir por esse aqui? E você ter o livre-arbítrio, o poder de escolha de fazer o que seu corpo precisa, o que ele se sente bem, que vai fazer melhor para cada um. Sim. Né? A quebra desse padrão realmente é muito difícil, não é fácil, mas é um processo. É o que eu falo sempre para os meus pacientes. Graças a Deus a gente tem bastante tempo aí, vida. Um dia a gente não precisa dessa pressa, as pessoas querem muito imediatismo. Eu preciso ser saudável, eu tenho que comer certo para ontem. Eu já tenho que emagrecer até uma data. E isso é um processo que vai ser natural. A partir do momento que você se propuser a cuidar mais de você, a se olhar com uma forma diferente. Eu quero cuidar do meu todo e do seu momento, dos seus sentimentos, das suas escolhas, da sua alimentação, do seu corpo, de ter um momento para fazer o seu exercício, de cuidar da sua mente, né? Esse equilíbrio faz total diferença. E esse processo vai sendo cada vez mais natural. Você vai preferindo escolhas naturais e melhores para você, que você sente que faz bem para você, faz sentido você estar fazendo essa movimentação de amor, de autocuidado, de se priorizar, né, de se colocar como algo importante dentro do todo que a gente tem que dar conta, que muitas das vezes a gente não percebe isso. A gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ser mãe, tem que cuidar de filho, tem que ganhar dinheiro. Não, e um monte de tem que, e aí eu ainda tenho tem que na alimentação, calma aí, né? Não é você não faz isso ser uma coisa leve, né? Exatamente. Então, como é possível tornar a transformação, né, na direção da vida que você quer? E tá tudo bem também se você tá escolhendo comer só a porcaria aí, é a sua escolha, né? Mas eu ouvi uma frase de que quem vive fazendo só o que quer, morre como não quer. Né? Então, assim, mas eu não gosto disso. A gente faz escolhas, sim, mas tem muita coisa que a gente também não gosta de fazer e a gente continua fazendo porque a gente se sente obrigado àquilo. Então, eu vejo também, a gente traz muito esse lugar da amorosidade, né? Do acolhimento, sim, mas a gente também tem que trazer um pouco dessa firmeza quando a gente vai mudar os nossos hábitos, né? Sim. Porque é muito isso, eu tô me escolhendo. Peraí, vai ser bom, eu lembro da minha avó falando, é bom daqui até aqui, daqui pra cá não presta. Muito boa. Né? É bom daqui, assim, vai ser bom naquele instante. E como a gente vive nessa urgência, né? Nesse sistema que colocou a gente numa urgência, a gente só pensa naquele prazer imediato ali, mas não é sobre isso. Não é sobre isso. Ser mais. Então, assim, não é só, não vai ser simples, né? A mudança de um hábito leva um tempo, mas que a gente possa fazer isso com amorosidade e utilizando todas as ferramentas que são importantes e necessárias, né? Então, na hora de escolher hoje aí o que você vai colocar no seu prato, lembra que você é uma pessoa importante, você só faz tudo que você faz por conta do corpo que te leva para fazer tudo isso. Então, como você tem cuidado do teu templo aí, da tua morada nesse tempo curto, né? Sei lá quanto tempo a gente tem aqui. Nós não sabemos, mas a gente sabe que enquanto a gente estiver aqui, todas as nossas ações, atitudes e escolhas vão interferir diretamente na gente mesmo, né? Em nós mesmos. Então, no nosso corpo, nas sensações, em estar bem, e a possibilidade dessa vida, dessa saúde, é que permite fazer todo o resto. Exatamente. Então, o primeiro ponto, o primeiro olhar, o primeiro cuidado e atenção tem que se aplicar. E aí, aqui tendo cuidado, todo o resto que a gente faz e desempenha tende a acontecer de uma forma muito melhor, mais produtivo, fazendo melhores escolhas e trazendo maiores e melhores retornos do que se você não tiver esse primeiro cuidado. Isso faz total diferença. Esse ponto, né, de conexão com o corpo, isso o yoga traz muito. Desse aprender a olhar para aquilo que eu estou sentindo, aprender a olhar para dentro, porque tudo ao nosso redor estimula a gente aos tenkeis, né? Sim. Mas quando
o padrão do meu corpo físico, né? Ele não tá numa frequência harmônica, né? E assim, eu comer uma coisa que é feito sinteticamente, eu comer uma coisa que vem diretamente da terra, da natureza, tem uma outra vibração. Então, as escolhas daquilo que eu coloco para dentro de mim, pensa, o que você está colocando para dentro de você? Né? Para essa máquina perfeita que tem todo um sistema, você escolhe a melhor gasolina para o teu carro, mas qual o combustível que você está colocando? E essa nutrição, ela, assim, até a própria necessidade de comer certas coisas muitas vezes vem dessa desconexão com a natureza. O fato da gente não pegar sol, da gente não botar o pé na terra, da gente ficar sempre dentro de caixote com luz artificial, tudo artificial, estímulos artificiais. E a nossa comida cada vez mais artificial também. Então, quando você começa... a gente se adapta a isso, artificial, e acha que isso é normal. E o corpo é tão sinistro no nosso corpo que a gente fica anos, tipo, as pessoas ficam anos fumando, bebendo excessivamente, comendo um monte de porcaria, e o teu corpo ainda consegue... Por muito tempo ainda funcionar e sintetizar aquilo. Mesmo recebendo toda essa carga. Com poluição, a gente nas grandes cidades, com água que não é tão boa, né? Mas ainda assim, o nosso corpo, gente, ele tá... Vamos ajudar ele, né? Vamos ajudar, ele tá pedindo ajuda. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais o trabalho da Natália, tá aí o contato da Natália. Se vocês quiserem vir trabalhar um pouco essa relação de como equilibrar, né, a minha mente, o meu corpo, as minhas emoções, deixe o meu convite para conhecer aqui o nosso espaço, ou onde você estiver, a gente tem aulas online também. Nath, obrigada pela sua troca, contribuição. Por mais essa aula, um prazer. A consciência que foi despertada aqui com você, né, fazendo a yoga, e realmente o quanto isso impacta na nossa consciência, nas nossas sensações e nas escolhas que a gente vai fazer ao longo do dia. Faz total diferença. Obrigada. Eu agradeço. Beijo.